Isso, a gente segue com notícias aqui de São Paulo. O governo criou a Coordenadoria de Políticas Públicas para Povos Indígenas. Esse novo órgão, vinculado à Secretaria de Justiça e Cidadania, tem o objetivo de ampliar a participação social das etnias que estão localizadas no território paulista e vai ser presidido pelo cacique Cristiano Quiririm-Diju. Para entender a importância da pasta, a gente conversa agora com o secretário de Justiça, Fábio Prieto. Doutor, bem-vindo ao Jornal da Manhã, bom dia. Bom dia, prazer em revê-los aqui, é um prazer conversar com vocês e com os ouvintes. O senhor, como magistrado, já atuou durante muitos anos junto a essas questões que envolvem povos indígenas. Se não me engano, nós temos hoje aqui no estado quase 40 mil pessoas indígenas, divididos em pelo menos 37 territórios aqui do estado. De que forma que essa estrutura pode ajudar a essas comunidades enfrentarem os principais desafios do setor, dessa área? De fato, eu trabalhei com a questão indígena como magistrado federal. No início dos anos 90, eu tive a oportunidade de chegar lá em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, que era um estado ainda novo, começando, o agronegócio surgindo, e vi toda essa transição da relação, sobretudo urbana e rural, com as comunidades indígenas. Isso foi um grande aprendizado para mim, e agora, aqui na secretaria, eu tinha convicção de que era preciso criar um órgão de efetiva execução. Nunca me agradou essa questão de ficar fazendo discurso que não produz nada. Eu propus isso ao governador Tarcísio e ele tem um conhecimento de campo também, né? O governador foi oficial do Exército, construiu estradas lá na Amazônia, lá em cima, teve muito contato com as populações indígenas, ele conhece profundamente isso, ele prontamente aceitou e viabilizou essa coordenação. E nós fomos buscar uma pessoa do campo, né, que entende do riscado, que é justamente o nosso cacique Cristiano, aí, que é uma liderança importante nacional, um professor formado na USP, uma figura muito interessante, que tenho certeza que vai trazer muita coisa boa para as comunidades indígenas do estado de São Paulo. Secretário, bem-vindo mais uma vez à Jovem Pan. É bom lembrar que é um tema muito polêmico em relação ao marco temporal. Eu queria perguntar como é que o senhor, como uma pessoa que atua nessa área há muitos anos, vem acompanhando essa discussão não só do Supremo, que, ao que tudo indica, já bateu o martelo contra o marco, e o Congresso Nacional, que também está debruçado nesse assunto. Eu vejo com extrema preocupação, porque você está falando com um dos juízes, não é que eu ouvi dizer, eu fui um dos magistrados federais, que nós julgamos a questão do marco temporal em relação às propriedades privadas. A questão do marco temporal, ao contrário do que se está dizendo, não começou com as áreas rurais. Ela começou com as áreas urbanas e foi aqui em São Paulo, em Guarulhos, que é uma cidade com nome indígena, em Barueri, em Santo André, que teve um dos maiores aldeamentos indígenas da história do Brasil, e aqui na capital, em Pinheiros, por exemplo, em bairros grandes aqui, as pessoas privadas pediam o uso capião das propriedades que tinham sua posse, iam ao juiz pedir uma declaração de propriedade na Justiça Estadual. E a União entrava com uma petição nessas ações, dizia que em 1700, essas áreas de São Paulo tiveram aldeamentos indígenas, o que é verdade, tiveram antes, inclusive, muitos, e o caso era deslocado para a Justiça Federal e chegou até nós no Tribunal Federal aqui de São Paulo. Nós julgamos aquilo dizendo, o que me parece uma questão óbvia, inclusive de fato e de direito, que a posse extinta em 1700 não poderia justificar a propriedade da União. Vamos lembrar que na questão indígena, a posse é dos indígenas, mas a propriedade é da União. Nós julgamos assim e o Supremo editou uma súmula que está sendo absolutamente ignorada nessa discussão. Veja, o Supremo Tribunal do Brasil tem uma súmula 650, que diz o seguinte: aldeamentos indígenas extintos não qualificam a propriedade da União. Quer dizer, esse julgamento que está sendo feito como se fosse apenas uma consideração com as áreas rurais, trará graves consequências para a integridade nacional do território, para a integridade do território nacional. Nós estamos tratando uma questão que afeta toda a integridade do território nacional. E para que não tenham dúvida, essa súmula 650 está no celular de qualquer brasileiro aí. É a súmula 650 do Supremo. Eu vejo isso com uma preocupação extrema. Acho que esse é um caminho muito ruim. Haverá muito conflito. Não há solução.
você vê que cada um está propondo uma solução, alguns estão propondo um determinado tipo de indenização, outros propõem de outro. Isso surgirá para a União uma conta astronômica. Agora já há a proposta de que a conta não fique só com a União, que fique com os estados e com os municípios. Imagine se São Paulo, por exemplo, tiver que indenizar, ou Guarulhos, por exemplo, tirar a casa das pessoas e indenizar todas as moradias que passariam para o domínio da União. Quer dizer, isso é uma conta de trilhões, não poderá ser paga, provocará um conflito da maior gravidade no Brasil, e isso me preocupa extremamente, porque eu estou falando aqui como um sujeito da história, não é? Alguém que julgou esses casos e que foi protagonista na edição dessa súmula 650, que está em pleno vigor. Ela terá, inclusive, que ser revogada, essa súmula. Então, eu acho que essa não é a solução para essa questão. A solução para essa questão é que o Tarcísio adotou agora. Dá voz e dá instrumentos para que essas comunidades se manifestem e que a gente construa coisas para as comunidades indígenas. Não é colocando a comunidade indígena, evidentemente que a comunidade indígena de Barueri, ou aqui no bairro de Pinheiros, em São Paulo, não sabe que ela está sendo usada para que a União reivindique a propriedade. A comunidade indígena não tem a menor noção disso que está acontecendo, mas está sendo usada para isso. E veja, nenhum país do mundo fez isso. Como é que você vai pegar um direito que foi exercido em 1700 e trazer para 2023, numa das maiores economias do mundo? Isso vai provocar certamente um acirramento no país, algo que a gente não deseja. A gente tem instrumentos de política como este, que é a criação da coordenadoria, dar protagonismo para a comunidade indígena, para lideranças lúcidas, bem formadas, que vão representar os interesses desses povos. Perfeito. Nós conversamos com o secretário de Justiça do Estado de São Paulo, Fábio Prieto, sobre a criação dessa coordenadoria que vai tratar dessas questões, desses interesses dos povos indígenas aqui no Estado. Muito obrigada pela entrevista e que a gestão seja positiva dessa nova pasta. Secretário, bom dia. Olha, nós vamos convidar toda a população, vamos fazer uma festa de posse bacana com as comunidades indígenas e só na largada nós já temos aqui não só a criação desse órgão, mas nós estamos fazendo um projeto com o Renato Feder, com o secretário da Educação e com o Fundo de Desenvolvimento da Educação, para construir 22 escolas. Inclusive, a primeira escola vai ser construída dessa nova tecnologia construtiva que está sendo usada aí no litoral. Nós vamos ampliar o número de professores indígenas formados aí pela USP, que tem um curso muito interessante sobre isso, de pedagogia vocacionada para as comunidades. Vamos fazer outras coisas que estão em andamento, que a gente pretende anunciar na posse. Então, nós temos coisas efetivas para entregar para as comunidades e a população brasileira tem condição de fazer isso no Brasil inteiro. Nós não podemos ficar criando ideias e confusões que vão criar conflitos, acirramentos no Brasil que não vão resolver o problema das comunidades indígenas. Elas vão ser confrontadas. A hora que a população tiver consciência da gravidade do que se está fazendo agora, evidentemente que a população vai reagir. Isso não vai ser nada positivo. Nós não tememos até as consequências do esclarecimento total da população pelo que está sendo feito. E o pior de tudo isso, nós não vamos resolver o problema das comunidades indígenas. Elas precisam de apoio material. Tem que gastar dinheiro lá. Não adianta ficar falando aqui na rádio. Tem que botar dinheiro lá. Tem que construir escola, tem que formar professor. Nós vamos conversar com a Sabesp, mandar revisar toda a rede de água e esgoto dessas comunidades, que algumas são muito precárias, não tem nada. Tudo isso é para botar dinheiro. Não adianta ficar falando aqui é muito fácil. Agora, tem que gastar dinheiro, e o dinheiro não pode ser se apropriar da propriedade alheia. Não é essa a solução. Muito obrigado, secretário. Bom trabalho para o senhor e a gente volta a Brasília.